A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. É com alegria que eu vou compartilhar a ministração que norteou todo o meu ano de 2024. Esse ano de 2024, o Senhor tratou as minhas motivações, Ele tratou, a minha vida com base no termo frutificar, na palavra frutificar. E eu vou compartilhar com vocês aqui muitas palavras que Ele ministrou no meu próprio coração, para que elas venham a gerar na sua vida os frutos que você precisa gerar. Que essa semente lançada na sua vida hoje, essa palavra lançada na sua vida hoje, venha a gerar frutos de 100 por 1. E que no nome de Jesus isso signifique transformação verdadeira, que é o que nós buscamos e nós verdadeiramente necessitamos. É o que o Senhor deseja nos trazer, transformação. A palavra inicial que vai ser compartilhada está em Gênesis capítulo 1, o versículo 12 vai dizer assim: E a palavra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Nós precisamos entender que Deus dedicou um dia da sua criação, quando Ele estava criando ali todas as criaturas, tudo que existe, Ele dedicou um dia para criar árvores, para fazer com que a terra produzisse, sementes, relva, ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto. E Ele fez questão, o Espírito Santo fez questão de mencionar na palavra dele, porque nós entendemos que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos traz aqui a revelação de que dentro do fruto é que se encontra a semente. Muitas vezes nós queremos frutificar, e nós não entendemos, às vezes, a profundidade disso. Quando você frutifica, a semente que vai ser lançada no futuro já está dentro do fruto. Só que você não pode frutificar sem antes essa semente estar dentro de você. Essa palavra de Deus estar dentro de você para gerar tudo o que precisa ser gerado. Vamos compreender isso um pouco mais? Quando a gente vê, por exemplo, ali uma videira, a gente sabe que dentro da uva tem a semente. E nós sabemos que para uma videira frutificar, ou qualquer outra árvore frutífera frutificar, essas sementes são essenciais, porque elas vão ser lançadas no solo. E a partir dos cuidados a respeito desse solo, a respeito do que vai se tornar uma planta, a partir desses cuidados que serão ali derramados sobre essa planta, ela vai crescer e, segundo a sua espécie, ela vai frutificar e desse fruto virão novas sementes. Então, nós às vezes queremos frutificar porque é bonito ter um fruto na árvore, Mas nós precisamos entender, conforme aquilo que a pastora Viviane Martinelli, inclusive, ministra muito, que aquilo que você tem de aparência não é o que Deus quer verdadeiramente de você. Deus não quer só a sua aparência, não. Ele quer o seu interior, a sua essência. E você vai mostrar a sua essência por meio do fruto. Então, quando nós temos, por exemplo, um fruto amargo, nós temos um fruto ali que não está como deveria, um fruto suculento, um fruto doce. Se o seu fruto não está dessa forma, nós precisamos fazer uma análise da nossa essência. Será que não há amargura no seu interior? Será que as raízes estão precisando de algum tratamento? Será que você precisa investir mais na sua vida, na sua preparação, para então produzir frutos condizentes com o investimento que Deus tem feito em você? E aí nós vamos aprofundar, nós vamos voltar depois nessa palavra para entendê-la um pouco melhor. Fique comigo, me acompanhe. Mas nós vamos numa palavra que o Senhor trouxe muito, além dessa do livro de Gênesis, que está no capítulo de Mateus, capítulo 7 do livro de Mateus. E em Mateus 7 vai dizer assim, versículos 17 ao 20, amém?
Abre aí na sua Bíblia. Vai dizer o seguinte: assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto, bom fruto, é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Deus está falando aqui, Jesus está falando sobre os falsos profetas e como a gente pode reconhecer que eles são falsos profetas, que eles enganam. E ele diz que a gente conhece os falsos profetas, né, que são como ovelhas disfarçadas, ou seja, usando de um espírito de engano, você consegue reconhecer pelos frutos que eles dão. E como que é isso, Raíssa? Porque não são só os falsos profetas que a gente reconhece pelos frutos. As pessoas, de um modo geral, e até nós mesmos, passamos por esse crivo do fruto. E aí vai dizer aqui que uma árvore boa, ela gera bons frutos. Ou seja, se você está em Deus, se você é uma árvore que, né, está no Senhor, e você tem buscado no Senhor, né, a sua vida com Deus, se você está plantada junto a ribeiros, como diz no Salmo 1, se a sua fonte tem sido a palavra de Deus, tem sido o Senhor, se você confia nele, conforme está no livro de Jeremias, que também fala, né, sobre árvore, sobre como nós devemos confiar no Senhor para ser uma árvore que é sustentada, né? Mesmo nos tempos difíceis, essa árvore continua frondosa, essa árvore continua frutífera, né? Nós podemos encontrar isso também no Salmo 1, como já foi falado. Se você é essa árvore que está no Senhor, que busca o Senhor, que a sua fonte é a palavra, é o Senhor e você confia nele, então você precisa gerar bons frutos. Né? Se você tem buscado ter atitudes de obediência ao Senhor, significa que você, né, ama o Senhor e você então gera bons frutos. E fruto não é a sua obra. Não é o que você está fazendo na igreja, não é o que você está fazendo dentro de casa. Às vezes você acha que o seu fruto é o que você está fazendo, né? O que você está executando, a obra que você está executando, né? Inclusive para o nome do Senhor, para a honra e a glória do nome do Senhor, mas isso não é fruto. Fruto, na Bíblia, significa quem você é. Quem você é. Nós, às vezes, podemos estar na igreja, mas não estar apresentando os frutos que nós deveríamos. E como é isso, Raíssa? Se o que eu faço não é fruto, é o que então? Nós diríamos que são as folhas, é a aparência, né? A folha, inclusive, ela é mencionada no livro de Ezequiel, né, fala também sobre árvores, sobre folhas. Em toda a Bíblia o Senhor vai fazer menção de árvores, né? E eu acho isso muito bonito, porque é a forma didática, pedagógica que ele tem de nos ensinar. Então vai dizer que essas folhas, elas inclusive curam, porque elas representam essa obra. Quando você olha para uma árvore, né, você logo vê se ela está cheia de folhas, então você também procura fruto, não é verdade? Porque normalmente uma árvore sem folha, ela também não tem fruto. Então, uma árvore saudável, normalmente ela vai ter folhas. Então, as obras são necessárias, né? Até porque a fé sem obra é morta. Então, as obras são necessárias. Você vai mostrar a sua fé realizando obras em nome do Senhor para a honra e glória dele. Mas fruto é quem você é. É quem você nasceu para ser. E a gente entende o fruto pela perspectiva de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, né? Quando nós lemos o capítulo 5, lá vai dizer o seguinte. Vai dizer no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Se há alguma coisa faltando dentro do que foi lido aqui em você, você precisa entender
que talvez você não esteja frutificando, ou seja, você não está sendo guiada pelo Espírito Santo, porque esse fruto, ele é do Espírito, ele é só gerado no Espírito. As suas emoções não podem gerar um fruto que permanece. O que gera um fruto que permanece é o Espírito. Raíssa, por que você está falando isso? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, que está faltando paciência. Está faltando longanimidade, que é uma paciência estendida. E aí a gente tenta gerar essa paciência por meio das emoções, da carne. Não, eu vou controlar as minhas emoções agora. E eu vou ser mansa, eu vou ser pacífica. E você tenta pelas suas emoções e logo você se frustra. Porque você passa por várias situações, inclusive para provar para você, né, para te provar que esse fruto que você estava gerando não era o fruto do Espírito. Quando nós geramos nas emoções, na nossa carne, digamos assim, esse fruto não permanece, a gente se frustra constantemente por não estar conseguindo ser quem nós gostaríamos de ser. E essa frustração, ela é muito ruim, porque às vezes nos traz desânimo, falta de esperança, de perspectiva. Afinal, as maiores crises que nós temos, pelo menos eu entendo assim, não são as externas, são as internas. São essas tempestades internas que nos fazem querer desistir, né? Que nos fazem parar de prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Então, quando nós ministramos que esse fruto é do Espírito, só o Espírito pode gerar. E para você gerar no Espírito, você precisa do Espírito Santo dentro de você. E esse Espírito Santo, ele é derramado. Nós estamos no tempo da graça, né? O Senhor estabeleceu um tempo da graça, em que o Espírito Santo, nesse sentido que eu digo que é o tempo da graça, porque o Espírito Santo foi derramado pelo Senhor. A palavra vai dizer, em João, capítulo 14, fala muito do Espírito Santo, quando Jesus alerta os seus discípulos de que ele iria para o Pai, mas quando ele fosse para o Pai, o Espírito Santo seria derramado. Isso também está no livro de Atos, né? Quando você lê o capítulo 1 e o 2, vai falar sobre como eles esperaram a descida do Espírito Santo. Como Jesus subiu aos céus e era propósito de Deus que ele morresse, fosse crucificado e subisse aos céus. A partir do momento que ele sobe aos céus, o Espírito Santo é liberado sobre nós. Quando nós cremos em Jesus, esse é o aval para o céu, dizendo, eu creio em Jesus Cristo. Então você também crê nas promessas de Jesus, e uma das promessas de Jesus é que o Espírito Santo seria derramado. E não é uma promessa qualquer, é uma promessa, irmãos, que aparece inclusive no livro de Joel, lá dos profetas, né, do Antigo Testamento, quando eles profetizavam a respeito de Jesus, mas Jesus ainda nem tinha vindo. Então, no livro de Joel, né, capítulo 2, vai dizer ali nesse livro de Joel que o Espírito de Deus, ele seria derramado. Então, por ser derramado, né, nós seríamos cheios desse Espírito. A gente precisa entender que essa é uma promessa de Deus antes mesmo do nascimento de Jesus. Assim como o Senhor profetizou a respeito de Jesus em várias passagens, e essa palavra se cumpriu porque Deus não mente e a palavra dele se cumpre, ele também nos trouxe no livro de Joel promessa do derramamento do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos, irmãos e irmãs, né? Nós precisamos entender essa palavra maravilhosa da parte do Senhor. No livro de Joel, né, eu vou falar do capítulo 2, vai dizer assim: restituirei os anos que foram consumidos, versículo 25, pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel. E que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro.
e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Gente, a gente entende que Deus, ele quer nos restaurar. E ele faz a promessa de restauração, ele faz a promessa de abundância, de não passar mais vergonha, porque ele diz, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não há outro. Então você só pode servir a esse Senhor, porque não há outro como ele. E aí ele diz, e acontece que depois disso eu vou derramar o meu espírito. A promessa de Deus se cumpriu. Quando Jesus veio, ele veio para estabelecer um reino de glória, um reino eterno. Ele veio para pregar sobre as boas novas do reino de Deus, da chegada do reino de Deus, ou seja, do governo de Deus. E a partir do Senhor Jesus, da ida dele para a glória, né, ele está com o nosso Deus Pai intercedendo por nós, o Espírito Santo foi derramado. E esse Espírito está disponível para gerar fruto dentro de você, um fruto que permanece, que foi esse fruto que nós lemos aqui. Se você não está tendo domínio próprio, você não está frutificando de forma plena como o Senhor gostaria que você frutificasse. E por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que é o impacto da consciência. Se você não tiver consciência que você não está frutificando como você deveria, essa palavra talvez não sirva para você. Essa palavra vai servir para quem foi impactado e entendeu que não está frutificando no Espírito. Não está frutificando no Espírito. Quando as pessoas te olham, né? Quando as pessoas te veem, quando você mesmo se vê, será que o seu fruto tem sido de amor, tem sido de paz, né? Ou você vive em ansiedade, em preocupações, né? Sem a confiança em Deus, sem estar estabelecido emocionalmente, mas as suas emoções estão o tempo inteiro instáveis, né? Existe ali talvez até um descrédito a respeito da sua vida emocional. Então é porque precisa do fruto do Espírito. E o Espírito precisa estar em você para você gerar esse fruto. Nós passamos então a entender um pouco sobre esse frutificar e como a gente depende do Espírito Santo para frutificar. E aí a gente vai em águas um pouquinho mais profundas. No livro de Mateus, capítulo 21, você precisa abrir essa palavra. No capítulo 21, versículo 33, vai falar da parábola dos lavradores maus. E vai dizer assim, escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. A gente precisa parar um pouquinho para explicar. Esse homem representa Deus. Ele é o dono das terras. E ele plantou uma vinha, que normalmente é a representação do povo de Deus, o povo de Israel. Ele pôs uma cerca em volta dela, ou seja, ele protegeu essa vinha. Ele tomou todos os cuidados para que essa terra se tornasse uma terra, né, valorizada, uma terra com todas as necessidades atendidas para que ela pudesse produzir, inclusive protegendo ela com uma cerca em volta. Ele construiu nela um lagar, que era onde se amassava ali as uvas, né, para que elas pudessem, então, se tornar ali o suco de uva. E daí, ele também arrendou a vinha aos lavradores, porque precisa de quem cuide dessa terra. Quando a gente entende que todas as condições foram dadas para que essa terra produzisse, para que o fruto fosse gerado, e esse fruto se tornasse algo potente, poderoso, a gente sabe que quando nós não estamos frutificando não é por culpa de Deus. A gente culpa ele muitas vezes, mas não é culpa de Deus. A gente diz, por que, Senhor, eu estou vivendo isso? Por que estou nessa fase em que não frutifico? E a gente, às vezes, culpa a Deus, quando, na verdade, ele está dizendo, eu estou dando todas as condições para que vocês frutifiquem. Eu estou cercando vocês, protegendo vocês. Eu construí o lugar apropriado dentro de vocês para que vocês possam gerar o melhor a partir desse fruto. Eu edifiquei uma torre para que houvesse vigilância sobre os frutos, sobre essa terra, sobre vocês. E eu entreguei essa terra para que vocês pudessem frutificar. E aí vai dizer assim,
né? Que depois ele se ausentou do país e chegou o tempo da colheita. Ele não só dá condições para que você frutifique, mas ele também dá o tempo certo para essa frutificação. Raíssa, eu devo frutificar o tempo inteiro? Não. Como o ciclo de uma árvore, muitas vezes você vai passar por estações e essas estações vão influenciar na sua frutificação. Se você estiver no inverno, por exemplo, você não vai frutificar, porque é tempo de reservar energia para na hora certa, que a gente representa como primavera, você possa frutificar. Mas é muito claro que aqui ele arrendou essas terras, chegou o tempo da colheita, e aí o dono da vinha manda os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe cabiam. Sabia que os frutos que você gera cabem a Deus? Gente, é muito espiritual. Os frutos que você gera, eles não são do seu domínio, eles não são seus, eles são do Senhor. E diz aqui que os servos, né, foram para receber os frutos que cabiam a ele. O Senhor não pediu todos os frutos para ele, mas os frutos que lhe cabiam, eles tinham que entregar. Será que se hoje o Senhor mandar o anjo dele aí e ele disser: cadê os frutos que me cabem? Você vai ter como entregar? E mais uma vez, não estou falando de obras, estou falando de quem você está sendo, quem você é. Nesse tempo, com todas as condições que o Senhor te deu, nesse tempo específico de colheita, você já está sendo quem o Senhor te desenhou para ser. Está frutificando. Tem abandonado seus pecados. Tem abandonado os desejos da carne, porque em Gálatas ainda vai falar, né? Fomos crucificados com o Senhor Jesus. Você tem abandonado os desejos da carne? Porque nós temos que imitar Jesus e abandonar os desejos da carne. Tem desejos que nem são pecados, mas não são para nós. E nós precisamos abandonar os desejos que podem nos dominar, nos impedir de sermos totalmente do Senhor. Então, tome cuidado com seus desejos. Se eles forem servir ao seu próprio ego, talvez seja melhor você não ter esse desejo. Se ele for servir para o reino, se for a vontade de Deus, para o tempo de Deus estabelecido do modo de Deus, amém. Mas verifique, passe pelo crivo do Senhor os seus desejos. E aí eles foram receber os frutos que cabiam. Mas os lavradores agarraram os servos, espancaram um, mataram outro, apedrejaram ainda outro. E o dono enviou ainda outros servos. Sabe quando o número de profetas vai aumentando, né, para falar com você acerca de coisas que você precisa de transformação? É mais ou menos isso. E eles não davam ouvidos, a uns eles matavam, a outros eles apedrejavam, outros eles espancavam, né? E por último, o dono da vinha enviou-lhe o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Gente, representação de Jesus. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. A gente entende que foi o que aconteceu com Jesus. Eles não respeitaram Jesus, não respeitaram a autoridade de Jesus, né? Jesus, ele se despiu de toda a glória e ele se manifestou como um ser humano para nos mostrar a humildade, né? Que nós precisávamos seguir. O Senhor Jesus não é daquele tipo de Senhor que fala para você fazer algo que ele não fez. Ele fala para você imitá-lo, para você segui-lo com a sua cruz, porque ele também pegou a cruz dele, ele seguiu o Senhor até o fim. Ele foi obediente até morte de cruz. Então, ele não é o tipo de gente que vai falar para você fazer algo que ele não faz. É diferente de muitos de nós. E às vezes, gente, a gente fala, fulano faz isso, mas às vezes às vezes a gente fala para fazer daquela forma, mas muitas vezes nós mesmos não estamos fazendo daquele jeito. Então, o Senhor não é esse tipo de Senhor. Ele vai te dizer para fazer algo que ele mesmo fez. Ele vai te dizer para dar outra face porque ele mesmo deu. Ele vai te dizer para se submeter às autoridades porque ele se submeteu. Ele vai te dizer para obedecer a Deus porque ele obedeceu. Ele vai te dizer para você renunciar à carne porque ele renunciou. Ele vai te dizer para carregar a sua cruz porque ele carregou.
Ele é esse tipo de Senhor que fala para você fazer algo que ele mesmo fez, como exemplo. Então, não respeitaram o Senhor Jesus. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e mataram ele. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Essa palavra, ela é como, eu nem sei dizer, uma espada fincada no coração, né? Exatamente, né, como o Senhor diz lá em Hebreus 4, do poder dessa palavra, do poder da palavra de Deus. Então, nós entendemos que existe o tempo certo para entregar os frutos. E às vezes a gente diz, não está no tempo de Deus. Você precisa perguntar para o Senhor se tem frutos que você já deveria estar entregando a Ele, porque Ele deixa claro, né? As pessoas que estavam ouvindo aquela parábola, elas respondem a Jesus dizendo, olha, né, Ele vai arrendar essa vinha para outros lavradores que entreguem o fruto no tempo certo, o fruto que é devido a Deus, que cabe a Deus, né? E no tempo certo. O Senhor, Ele é extremamente paciente, gente. Extremamente paciente. Eu lembro que uma vez, né, na igreja onde eu frequentei, primeiramente ali, eu me lembro de falar, Deus, o Senhor vai perder a paciência comigo, pensando, né? E eu lembro do Senhor ter respondido pela boca da pastora que Ele não ia perder a paciência, que Ele é paciente. Mas sabe, na caminhada cristã, a partir do momento que você vai amadurecendo nas coisas com Deus, chega um momento em que Ele vai te advertir de que chegou o tempo de você frutificar. E você não pode ser displicente, achar que Deus não é justo. Porque se você não entregar no tempo certo, pode ser que Ele arrende sim a vinha para outro lavrador que faça isso. Deus, Ele vai fazer tudo para alinhar o seu coração, a sua mente, as suas motivações, para você frutificar no tempo certo e entregar o fruto que lhe é devido. E não é porque Ele é ruim, é porque a partir desse fruto que você vai entregar para Ele, dentro desse fruto tem novas sementes que precisam ser lançadas. Esse é o poder da multiplicação. Esse é o poder da multiplicação. Esse é o significado dessa pregação. Não é só porque Deus quer o fruto para Ele, é porque existem sementes novas dentro desses frutos que você vai entregar para Ele. Sementes que vão multiplicar no reino de Deus, que vão gerar novos frutos. Você precisa frutificar no tempo certo. Não é o desejo do Senhor entregar a vinha para outro. Ele entregou para você, porque Ele acredita. Ele deu todas as condições como foi falado. Então, que nós possamos nos apegar ao Senhor e pedir a Ele para nos ajudar. Porque Jesus, Ele ainda vai dar uma resposta acerca dele ser a pedra que os construtores rejeitaram. Só que Ele é a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa pedra angular precisa ser a base da sua vida para que você frutifique. Para que você frutifique. Então, o significado de toda essa pregação é para que você venha apresentar frutos. As pessoas que estão ao seu redor, elas vão ver esses frutos. E dentro desses frutos serão novas sementes aptas para serem lançadas em novas terras, que representam pessoas, palavras que vêm do seu coração, né? Elas vão ser lançadas na vida de outras pessoas. E essas outras pessoas, como uma nova terra, o Senhor vai fazer como fez com essa vinha, vai cercá-las, colocar uma torre de vigia, vai construir um lagar para que desse fruto não só as novas sementes venham, mas se produza algo poderoso. Ali era produzido, né, o suco de uva, que representa muito a alegria. Na Bíblia fala muito desse vinho também, representa essa alegria, né? Representa aquilo que é produzido a partir de quem você é, de quem você nasceu para ser. Então, preciosos irmãos, preciosas irmãs, eu glorifico ao Senhor, ao Espírito Santo, por todo esse ensinamento que Ele nos deu.
entendendo que nós somos essas árvores, né, da espécie do Senhor. Quando fala de frutificar cada um conforme a sua espécie, você é da espécie do Senhor, da escolha que Ele fez para a sua vida. E você vai frutificar conforme Ele te criou e te gerou para ser. Não precisa ser como o outro, assim como existem árvores, né, com diferentes, que dão diferentes frutos. Nós precisamos entender que nós somos diferentes e vamos frutificar, assim, de uma forma diferente. Mas somos da espécie, da escolha de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos criou e nos escolheu. E Ele nos escolheu para gerar, para frutificar, conforme esse significado que foi dado. Por fim, gostaria que você abrisse aí o livro de João, para nós encerrarmos. João capítulo 15, e vai dizer assim, João capítulo 15. Versículo 4. Vou ler só o finalzinho. Assim, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não tem como você frutificar fora da videira, que é o Senhor Jesus. Você precisa estar conectado a Ele. Receber dele todos os nutrientes, toda a água que flui do Senhor, do trono de Deus, para você frutificar. Você precisa permanecer nele, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em adoração verdadeira, sim, com os irmãos na igreja, porque isso edifica a nossa fé, além de fortalecer os outros, nos ajuda, né, a frutificar no Espírito e receber do Senhor o Espírito. Recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, recebendo o batismo, que é a oportunidade que o Senhor nos dá de sermos uma nova criatura, com uma ficha limpinha aí em branco, para que o Senhor possa reescrever sua história, e aceitando que o Espírito Santo de Deus tem um amor grande por você, e Ele quer habitar dentro de você para te ajudar a dar o fruto que somente Ele pode dar. Eu convoco vocês a permanecerem no Senhor. Tem sido, né, nós estamos tendo alguns tempos difíceis, mas o Senhor está nos alinhando. Ele está nos alinhando. E eu convoco vocês a permanecer no Senhor, porque eu tenho convicção que você foi chamado para frutificar e que do seu fruto novas sementes serão lançadas e pessoas virão a Jesus e ainda encontrarão em você algo poderoso gerado a partir dos frutos que você der. Amém? Amém? Né? O Senhor fez com que tudo cooperasse para você frutificar, como a gente viu na parábola da vinha. Então, conte com Ele. Ele é seu amigo, Ele é seu Senhor, Ele é o seu Deus, e só há um como Ele. Ele é o grande eu sou, e a Ele nós rendemos toda a glória. Um abraço enorme, fique com Deus. Jesus te abençoe e que você frutifique muito para a glória do nosso Deus.